Olá, meus queridos. Na sequência, neste vídeo, nós vamos tratar do nosso segundo princípio, que é o princípio da verdade real ou da busca da verdade real pelo juiz, ok? Bom, para que a gente possa entender esse princípio, fundamentalmente como ele vai impactar na questão da prova no processo penal, nós temos que fazer a leitura do artigo 156 do CPP. O artigo 156 diz assim: a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Bom, meus queridos, quando se fala de iniciativa probatória, como o próprio artigo nos mostra, a iniciativa probatória é das partes. Nós já vimos no vídeo anterior que o ônus da prova recai sobre a acusação no sentido de tentar desconstituir o estado de inocência do réu. É claro que alguns ônus recaem à defesa, principalmente daquelas teses que vão de encontro ou vão contra a pretensão punitiva estatal, ok? Então, o que este princípio da busca da verdade real pelo juiz ele quer trazer? Ele quer trabalhar exatamente a questão da iniciativa instrutória por parte do órgão jurisdicional. A iniciativa probatória partindo não das partes, mas saindo do próprio juiz. O juiz tendo iniciativa instrutória no processo, ou seja, o juiz tentando produzir prova. A bem da verdade, quando a gente pesquisa, principalmente na jurisprudência, o princípio da verdade real, ele é muito utilizado para justificar ações mais drásticas do juiz, tendo ele iniciativa instrutória dentro do processo. Quando, na verdade, o sistema acusatório, que é o que nós adotamos principalmente pela nossa Constituição Federal e, recentemente, de forma expressa isso, colocado no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, artigo 3º-A esse que também foi incluído pela recente lei anticrime, quando declaradamente diz que nós adotamos no processo penal brasileiro o sistema acusatório. Este princípio tem certa dificuldade de se ajustar ao sistema acusatório, uma vez que o modelo do sistema do processo penal acusatório coloca o juiz muito distante dessa questão de iniciativa probatória, cabendo isso às partes, até para que se preserve a imparcialidade do magistrado. Em suas origens, o princípio da verdade real está muito mais ligado ao sistema inquisitório do que propriamente ao sistema acusatório, que é o que nós adotamos. Mas então por que, professor, nós estaremos tratando deste princípio agora, já que nós adotamos o sistema acusatório? Porque, como vocês mesmos estão vendo, ainda há resquícios disso no sistema processual penal brasileiro, principalmente aqui no artigo 156, quando diz novamente, eu vou ler para vocês: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sistema acusatório, sendo, porém, uma situação excepcional, facultada ao juiz de ofício, ou seja, sem ter sido provocado, partindo do próprio juiz, de uma necessidade sentida por ele mesmo, sem que isso tenha sido provocado pela acusação, pela defesa, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal. Aqui tem até uma situação complicada, porque se antes de iniciar a ação penal nós não temos processo, e em não tendo processo, como é que nós estamos falando de produção de prova? Lembrem-se que em alguns vídeos anteriores eu falei, olha, na fase de investigação se produz prova. São os chamados elementos migratórios do processo penal, como Luiz Flávio Gomes coloca: prova cautelar, prova antecipada e prova não repetível. Então, tem uma razão de ser. E aqui, sobre essa parte, recai uma crítica da qual eu vou me apropriar, uma crítica de um autor processualista penal, o professor Paulo Rangel, de sua obra. Ele critica muito esse dispositivo, falando que ele ofende um modelo acusatório que nós adotamos, porque, claro, está muito mais ligado
a um modelo inquisitório, e eu me aproveito da crítica dele para passar para vocês sobre essa questão, qual que é a posição doutrinária e jurisprudencial que ajusta esse dispositivo ao sistema acusatório que nós adotamos, que é o seguinte. Primeiro ponto, respondendo a uma indagação, o juiz então, afinal de contas, professor, pode ou não pode ter iniciativa probatória de ofício? Doutrina e jurisprudência, pelo menos em sua forma majoritária, vão dizer, pode, só que um porém, de maneira suplementar. Até uma forma de um juiz ou de um tribunal, um órgão colegiado, justificar uma iniciativa probatória de ofício, é primeiro dizendo que a iniciativa probatória das partes se revelou insuficiente. Então, o juiz se apoia, invoca o princípio da busca da verdade real, mas também afirma que a iniciativa probatória das partes, tanto da acusação quanto da defesa, revelou-se insuficiente, de modo a, aí sim, de maneira então suplementando a iniciativa das partes, determinar produção de prova de ofício. Porque, afinal de contas, o alvo da prova é formar o convencimento do juiz. Então, se tem alguém que pode realmente dizer que a iniciativa das partes se revelou insuficiente, é o próprio órgão jurisdicional, é o juiz ou o tribunal. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que fazer uma leitura constitucional desse dispositivo e uma interpretação constitucional do princípio da busca da verdade real, dizendo que é possível sim que o juiz tenha iniciativa probatória, mas de maneira suplementar e fundamentando essa sua iniciativa probatória. Olha, a iniciativa das partes se revelou insuficiente e, portanto, determino tal diligência. Segundo ponto, essa parte do dispositivo, do inciso 1 do artigo 156, quando fala, mesmo antes de iniciar a ação penal, e aí eu invoco as lições do professor Paulo Rangel, se eu pensar de um juiz tendo iniciativa instrutória, sem que tenha sido instaurado um processo criminal, somente se este juiz for provocado por aquele que é responsável pela investigação criminal. Fatalmente porque fez uma representação por uma prova cautelar ou por uma representação por uma prova antecipada ou por alguma solicitação envolvendo uma prova não repetível, mas fundamentalmente que a autoridade responsável pelas investigações, ou mesmo um pleito do Ministério Público, ou até mesmo da defesa, por que não, né? Quando representem ao juiz, este sim, então, determinaria a iniciativa probatória, né? A realização do ato probatório. Mas jamais de ofício, porque se imaginarmos um juiz atuando de ofício na fase de investigação, aí concordamos com a lição do professor Paulo Rangel, fatalmente nós estamos diante daquela figura indesejada de um juiz inquisidor. Isso no sistema processual penal brasileiro não admite, e mesmo se a gente fosse lembrar da figura do juiz de garantias, essa figura que ainda está sendo debatida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para ver se vai realmente reconhecer essa figura do juiz de garantias ou não, esse juiz de garantias, claro, atuando na fase de investigação, deveria ser provocado ou pela autoridade responsável pela investigação, diga-se, delegado de Polícia Civil, ou delegado da Polícia Federal, ou mesmo o Ministério Público, ou qualquer outra autoridade que seja responsável pela investigação, ou mesmo a defesa, né, por algum pedido fundamental nesse momento da fase de investigação em que a defesa demonstraria a sua necessidade, mesmo porque talvez naquelas situações onde não seria possível produzir a prova sem a intervenção judicial. Ok, meus queridos? Então, aqui é um ponto muito interessante, o princípio da verdade real. Aliás, essa expressão verdade real, hoje, principalmente
não tanto quanto os processualistas da área criminal, mas os processualistas da área civil, e aqui eu invoco as lições, por exemplo, do professor Fred Dier, de muito já diz que essa expressão está superada, porque a verdade real, ou seja, a reprodução fidedigna dos fatos passados, é uma utopia e algo impossível de se realizar no processo. E tanto é que o professor Fred Dier ele substitui a expressão verdade real por verdade material ou verdade processual, ou seja, a prova produzida mais próximo possível da reprodução dos fatos passados, buscando reproduzir o máximo possível da verdade dos fatos passados. Veja que verdade real para verdade possível há uma grande diferença. Claro que aí sim, inclusive se valendo de uma iniciativa probatória do juiz, desde que maneira suplementar, meus queridos. Ok? Creio que, em relação ao princípio da verdade real, o que nós tínhamos para falar de mais importante era isso, e no próximo vídeo falaremos então sobre o princípio da proporcionalidade, que, como vocês viram, tem também raiz no artigo 156, e como este princípio muitas vezes tem sido invocado para aspectos probatórios no processo penal. Até o próximo vídeo e um abraço.